Você que tem sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Daniel, capítulo 3. Como o pastor aqui muito bem mencionou, nós estamos falando sobre princípios e valores. Temos aprendido bastante sobre esse tema, que é muito importante e muito fundamental para a nossa vida, de quais são os princípios, quais são os valores que nós precisamos entender e viver, e nos identificar se nós estamos em tais. Eu gostaria de, então, compartilhar esse texto nesta noite com você, Daniel capítulo 3, tá? Do versículo 1 ao 30. Então, preste atenção, é um pouco comprido o texto. Neste momento, queridos, eu gostaria que você não perdesse a sua atenção. Você prestasse a atenção aqui? Daniel capítulo 3, vai ter também aqui a projeção. Eu gostaria que você prestasse bem atenção no texto, porque o texto mesmo já esclarece muita coisa. E nós vamos ver aonde três jovens, demonstraram com a sua fé, com a sua integridade, com o seu caráter, como que se deve crer no Senhor e como se pode dizer que se vive os princípios de Deus, os valores, e não são pautados em conceitos humanos. Tá bom? Nós vamos aprender algo muito importante do Senhor nessa noite. Acredito muito nisso. Vamos lá, Daniel capítulo 3, profeta Daniel, versículo de 1 ao 30. É comprido, mas vale a pena ler o texto. Preste atenção. A imagem de ouro de Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E a ergueu. Não sai daí, gente. E a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades, províncias, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades das províncias, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Neste momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse, seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem e prostrarem em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas, se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará de tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que em seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes de seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens
vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e esses caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sárpatas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem, de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Só lendo o texto a gente já podia parar por aqui. É ou não é, irmãos? Glória a Deus. É um pouco extenso, eu sei. Mas é importante nós lermos tudo ele. Porque nós vamos poder refletir um pouco através da vida desses 3 homens, que eram jovens até então, aí nesse tempo, que eles estavam cativos na Babilônia. Eles ficaram na Babilônia cativos por volta de 70 anos. Pelo rei Nabucodonosor. E queridos, nós vemos esse texto lá do Antigo Testamento, e como nós já falamos aqui, já ouvimos em vários lugares, Deus é o mesmo, ontem e hoje será o mesmo para sempre, amém? Ele é o mesmo, né? Ele não é um Deus contemporaneizado, ou seja, eu faço ele da maneira que eu acho que ele deve ser. Não, Deus é Deus, não se mexe nisso. Mas nós sim, as coisas elas vão se contemporizando. E sim, nós precisamos acompanhar algumas coisas. Por exemplo, até um certo tempo, alguns anos atrás, para você ministrar uma palavra, você precisava ter um certo vestimento. Você tinha que ter pelo menos um terno e uma gravata. Quem lembra disso? Então, nós somos contemporâneos de algumas coisas, sim, é verdade. Vocês acompanharam. A nossa pastora, com todo respeito, ela é linda, mas ela tem a calça rasgada. E ela está aqui adorando. Amém? Temos liberdade, né, pastor? Depois ela me puxa a orelha. Para mostrar de exemplo que quem contemporiza, quem está contemporizando as coisas, somos nós, homens. E não significa que tudo que é contemporizado é ruim. Porque quem não é tocado pela ministração da pastora aqui? Acredito que se não todos, a grande maioria. Glórias a Deus. Queima o nosso coração. Algumas coisas então elas vão modificando. Só que nós não precisamos confundir as coisas. Não se pode confundir as coisas. Ir ao excesso. Por exemplo, quando se fala em princípio, está se remetendo a quem fez os princípios. Quando nós decidimos entregar a nossa vida ao Senhor, então nós estamos dizendo: Deus, o Senhor é o dono dos princípios, é o Senhor que fez os princípios e eu estou debaixo deles, eu vou viver neles. Porque os princípios, queridos, os princípios de Deus, eles não se quebram. Ah, pastor, mas isso não acontece mais, esta mesma fé, esse mesmo acontecimento que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego não acontece mais hoje. Sim, pode ser que não acontece daquela maneira, mas acontece de várias outras maneiras. E às vezes algumas coisas não acontecem, por quê? Porque nós não estamos mais tendo a fidelidade de Deus como Sadraque, Mesaque e Abednego tinha. Vamos lá. Então não se quebra, princípios não se quebra. Se eu vivo os princípios de Deus, eles nem são os meus para começar. Mas eu digo que esses princípios agora fazem parte da minha vida. Então é como que o Senhor fez eles para mim, para eu viver. Os princípios não se quebram. Sabe o que precisa às vezes quebrar na nossa vida, queridos? São os conceitos.
E não adianta a gente falar, eu não tenho conceito. Sim, nós temos conceitos. Nós temos conceitos de um monte de coisas. E às vezes, alguns conceitos precisam ser quebrados na nossa vida. Porque muitas vezes nós pegamos alguns conceitos do que a gente acha que seria bom e nós queremos colocar no lugar dos princípios de Deus e ainda a gente quer dizer que é Deus que quer desse jeito. Nós invertemos algumas coisas ou confundimos algumas coisas. Então, queridos, isso é para nós hoje, quebrar os conceitos, restaurar os princípios de Deus na minha vida e resgatar os valores. Vou repetir. Quebrar os conceitos, restaurar os princípios e resgatar os valores. Sabe por que às vezes algumas coisas de valores não estão funcionando na nossa vida? Porque a gente esqueceu dos princípios de Deus e a gente está vivendo somente nos conceitos. Os conceitos humanos. Porque Deus não trabalha com conceito, Deus trabalha com princípio. No princípio Deus criou o céu e a terra. É princípio de Deus. É Ele que estabeleceu. Queridos, nós precisamos entender que a nossa vida é como um comparativo, como se fosse um veículo. Que a gente precisa estar na estrada, a gente precisa estar na via, a gente precisa estar nos trilhos. E às vezes demora um pouco para a gente entender algumas coisas, que o nosso veículo, a nossa vida, a forma que nós adoramos a Deus, ela não pode estar andando contramão às Escrituras Sagradas, ela não pode estar andando no acostamento, não, precisamos trazer, e essa direção é Deus que nos dá na nossa vida, trazer novamente aos trilhos, estar no caminho, porque a partir do momento que a nossa vida estiver nos trilhos, nos princípios de Deus, aí é só seguir com o seu veículo, é só seguirmos. Então Deus também, outra coisa que precisamos aprender, que Deus é amor, amém? Deus é amor ou não é? Amém. O apóstolo João diz que Deus é amor, amém? Glórias a Deus por isso. Mas mesmo Deus sendo amor, Ele não quebra princípios por afetividade. Deus não quebra os seus princípios porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. A sua palavra são as Escrituras Sagradas, seja a versão que você tiver. Essa é a palavra de Deus. Então não é porque Deus nos ama que Ele vai quebrar um princípio, abrir um precedente para justificar algo. Deus não quebra princípio. Quem quebra princípio somos eu e você. E às vezes é difícil falar amém para isso, mas é uma grande verdade, é ou não é? Nós quebramos muitas vezes os princípios. Então Deus Ele não quebra princípio por afeto nem por sentimento. Porque a Bíblia vai dizer também que o mesmo Deus que ama é o Deus que repreende, é o Deus que açoita. O louco açoita? É. Mas não é esse tipo de açoitar que você está pensando, que passou pela sua mente. Mas é o trazer você de volta. Te repreender. Te trazer de volta. Às vezes a gente está vivendo os conceitos e achando que está nos princípios. Às vezes nós achamos que o que nós pensamos é totalmente certo, talvez seja. Mas também talvez não seja. Note, Deus então Ele corrige. Saindo um pouco desse texto e trazendo uma outra informação e um outro pensamento e uma outra maneira de refletir. Moisés, quando estava com o povo que tirou do Egito, que ficaram 40 anos lá no deserto, chegou um tempo que Deus tinha falado para Moisés que Deus daria tal terra, terra prometida, tal lugar. Deus mencionou tudo isso para Moisés e Moisés passava isso para o povo. Então eles estavam num certo lugar, e aí então para ingressar nessa terra que também era prometida por Deus, Moisés, então estrategista, ele envia 12 homens como espias para ver esta terra. Moisés não era imprudente, ele pensava também. Vão lá os 12, vejam lá como que é essa terra, porque o Senhor disse que essa terra seria nossa. E que essa terra mana leite e mel, ou seja, alimento com fartura, com cuidado, vai ter, suprir. E esses 12 homens foram, e desses 12, quando fala em 12, queridos, quando fala nesses homens como espias para ir até um lugar, eu entendo que Deus está ensinando ao seu povo, ensinando como que Deus age, como que Deus é presente, como Deus é poderoso, como Deus ama, como que Deus mostra, direciona, indica o caminho. De todas as maneiras, esses 12 homens estavam aprendendo também. Eles vão, eles vigiam a terra. E o que acontece? Dos 12, 10 olham, chegam lá, falam assim, tem leite, tem mel, a terra é boa, ela é frutífera, mas ela está habitável, e quem habita nela são grandes, são pessoas gigantes, então não tem como entrar nela.
Mas 2 olharam de uma maneira diferente. Eles chegaram assim: realmente, lá tem mana, leite e mel, ela está habitável, tem gente habitando nela, realmente são gigantes, mas o Senhor disse que Ele daria ela para nós. O que nós podemos aprender com isso? Que Deus, Ele nos ensina. É como nós temos algumas professoras aqui presentes, né? Tanto na salinha como nas escolas aqui de nossa cidade. Você está na escola, a Fernanda é uma das professoras, ela pode me ajudar aqui nessa ilustração. A professora, ela ensina o ano todo, mas na prova a professora fala, Fernanda? Não, né? É isso. E é desta maneira, Deus ensina esses homens, através de Moisés, através da direção de Deus. Ele está ensinando esses 12, vão lá, façam isso, façam aquilo, olhe isso, observe aquilo, veja como está, como podemos entrar. Então é enviado. Então o ensinamento é a escola da vida. Mas chega uma hora que tem que fazer a prova. E 10 desses 12 falharam na prova. Só 2 passaram. Só 2 foram aprovados. Porque quando eles veem tudo aquilo, não é Deus que fala para eles. É o coração humano. É a mentalidade humana. Não tem jeito. 2 veem. Deus disse que vai dar. Então eu acredito, eu confio na palavra. Porque eu vivo nos princípios que Deus transmite para nós. Então 2 apenas são aprovados. 2 passam pela prova. Talvez você vá fazer, então tem que fazer a prova de novo. Não, você não tem que fazer a prova de novo. Você tem que aprender de novo. Porque às vezes com essa parte contemporânea, a gente acha que é assim, a gente falha, então só vou mudar um pouquinho, já vou resolver e já estou lá de novo. Não, o Senhor, Ele ensina você novamente a andar, a caminhar, a entender os princípios de Deus. Por que esses homens, esses 3, voltando aqui ao texto, por que esses 3 aqui confiaram tanto em Deus? Se eles estavam cativos, arriscando a própria vida. Outra coisa que nós precisamos aprender também nos princípios de Deus, que talvez é conceitos. Muito se fala e muito se ouve, fala assim, Deus te aceita do jeito que você é. Mentira. Mentira. Como assim, pastor? Deus não te aceita do jeito que você é. Ele te recebe do jeito que você é. Porque o Senhor vai transformar a sua vida. Você não vai ser a mesma pessoa. Porque se Deus me aceitasse do jeito que eu sou, eu não precisaria de Jesus ter morrido na cruz do Calvário para limpar os meus pecados. Os princípios de Deus eu preciso de Deus, eu preciso viver os princípios de Deus, então eu preciso ser transformado por Ele. Porque não é eu chego a Deus da qualquer maneira, por isso que a Bíblia diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, Ele está dizendo, vem a mim, vem até mim, do jeito que você está, não importa a situação que você está. Por quê? Porque quando nós chegamos em Jesus, Ele transforma a nossa vida. É por isso que o evangelista João vai dizer assim, que as palavras de Jesus, que Jesus está se referindo assim, eu sou a porta, você precisa vir entrar por mim. Jesus é a porta. Mas para isso nós precisamos entender que esses são os princípios de Deus, não são conceitos. Porque conceitos eu posso criar, eu posso modificar a hora que eu quiser, mas os princípios de Deus, eles são eternos. Quando a Bíblia diz que Deus é o princípio e é o fim, é o alfa e o ômega, já está tudo pronto. Deus não está fazendo a gente viver e Ele está ditando cada dia como vai ser. Não, Ele já sabe de tudo, porque Ele é o Criador de tudo. Estamos nos princípios dEle. Ele tem o caminho, Ele mostra o caminho que nós precisamos viver. Das Sagradas Escrituras nos ensinam muito isso. Queridos, uma coisa que sobre transformação é quando você está no processo já de transformação, tá, queridos, que é chamado santificação. Esse processo não termina até que você vá para a glória. Em nome de Jesus, que vá para a glória, que eu quero ir para lá também. Glória é com Ele, né? Porque eternidade existe dos dois lados. Existe salvação eterna e também, mas existe perdição eterna. Mas enquanto que eu estou nesse processo aqui na terra, enquanto que eu respiro, eu tenho vida, então eu busco uma santidade, porque eu não consigo ser santo completamente. Por isso todos os dias eu preciso do Senhor transformando a minha vida. Isso são os princípios de Deus. Então eu preciso dessa transformação. E sabe o que é maravilhoso, queridos? Não é só sofrência. Por quê? Porque aí eu estou caminhando com o Senhor a partir de uma decisão que eu fiz, a entregar a minha vida para Jesus. E Jesus me transformou e Ele me amou tanto. Eu vou caminhando dia após dia, mês após mês, ano após ano. E eu posso caminhar, e eu posso olhar para trás. E eu posso ver que eu já estive lá, mas pela graça de Deus hoje eu estou aqui. Ele nos ama tanto,
Que quando Ele nos recebe no seu reino, o reino que é estabelecido também na terra, quando nós decidimos por Ele, nós estamos entrando no reino de Deus. Quando Ele nos recebe, Ele nos ama tanto, que Ele começa a transformar a minha vida. Ele começa a limpar o meu coração. Ele começa a direcionar os meus pensamentos. Ele começa a mexer nas minhas convicções. Ele começa a modificar conceitos para serem retirados, para que os princípios dele sejam estabelecidos dentro de mim. A mesma Bíblia diz que o Senhor, Ele não quer que nenhum se perca, mas ainda assim Ele é fiel à sua palavra. Para eu não me perder, eu preciso me render a Ele, confiar nele, viver os princípios dele. Enquanto que eu estou caminhando, enquanto que eu estou com esse meu veículo, aqui, nos trilhos, precisando entrar nos trilhos. Queridos, quando nós estamos caminhando com o Senhor, e você que já decidiu isso, você vai compreender o que eu vou dizer aqui agora. Quanto mais nós caminhamos com o Senhor, e quanto mais nós olhamos para trás, mais dá vontade de andar para frente. É ou não é verdade? Quanto mais nós paramos um pouco da nossa vida e nós olhamos o que nós fomos ontem, o que nós fomos algum tempo atrás, a forma que nós nos encontrávamos, a forma como nós sofríamos, a forma como nós chorávamos, a forma que nós vivíamos, só me dá mais vontade de continuar andando em direção ao Senhor. Se nós olharmos, pararmos um pouco para refletir sobre o que nós já vivemos, o que a gente já passou. Pense aí na sua vida, na sua história. Antes de você tomar um passo por Jesus, quanta dor você já não enfrentou, quanta tristeza, quanta insegurança, quanta dureza, o quanto você foi machucado e o quanto você machucou também. O quanto os conceitos guiavam a nossa vida e não os princípios. O quanto você foi julgado e quanto você julgou. O quanto deixaram de te amar e o quanto você deixou de amar. O quanto você estava desnorteado, querendo terminar com muita coisa na sua vida, porque você não via solução, não via luz, não via mais nada, não via caminho. É por isso que nós olhamos para trás, nós podemos ter a vontade de ir para frente, porque onde está o Senhor, os princípios de Deus é que me faz ter vontade. Para viver no Espírito, a nossa vida tem um Espírito de Deus dentro de nós, que nós respiramos. E viver os princípios de Deus é a minha vida, é o meu espírito, ele é responder ao Espírito de Deus. É a conexão. Deus, ele criou o homem, ele formou o homem e ele colocou na terra. Mas a ideia original de Deus, sim, ele vai habitar na terra por causa do pecado que aconteceu. Mas o projeto de Deus, os princípios de Deus, ele formou o homem, mas para viver eternamente com ele. É por isso que a gente fala que a gente está aqui nessa terra de passagem, a gente é forasteiro, a Bíblia fala que a gente é forasteiro. É por isso que a Bíblia diz em Tiago que a nossa vida é como uma neblina. Ela é passageira. É rápida. É um piscar de olhos, Tiago vai dizer também. A sua vida, você às vezes se preocupa com coisas tão insignificantes. Às vezes vive num conceito de insignificância. E muitas vezes pessoas vivem apenas nos conceitos, esquecem os princípios de Deus. E ao piscar de olhos se foi. Acabou. Acabou. Porque se nós vivermos apenas o que a nossa alma precisa, o que a nossa alma sente, porque é a alma que tem sentimento, é a nossa alma que chora, é a nossa alma que sente dor, é a nossa alma sim que sente alegria também, é a nossa alma que sente angústia. Se eu só ficar vivendo para a minha alma desta maneira, eu estou apenas vivendo os conceitos de Deus. A alma está dentro de mim, ela precisa ser salva, mas quem salva é o Espírito de Deus, o meu Espírito que responde ao Espírito de Deus. Porque o Espírito, ele é decisivo, o Espírito tem decisão, o Espírito não tem sentimento. É por isso que Deus não quebra os seus princípios por causa de algum sentimento, alguma coisa afetiva. Não, Ele é fiel à sua palavra, porque é Espírito. É Espírito. É Ele que vivifica, é Ele que decide, é Ele que direciona, é Ele que posiciona. E aí como que a gente está vivendo? Vai passando os anos e às vezes a gente está vivendo pela alma, porque sofre, porque sente angústia e toma as decisões embasadas em cima disso. E aí onde é que entra o conceito?
Eu penso dessa maneira porque isso aconteceu. Eu faço desse jeito porque isso aconteceu. Sabe como é que funciona, irmãos? Nós estamos como igreja aqui, glórias a Deus, num sábado, uma mudança de dia, né? E tem muita gente na igreja. Mas sabe o que faz a gente vir para a igreja? Às vezes é a nossa alma sedenta assim, mas é a decisão do Espírito. Sabe aquele dia, e pode falar que o pastor também às vezes tem esse dia. Sabe aquele dia que tu quer jogar o colchão na sala e ficar deitado? Aquele dia que está chovendo, friozinho, né? Vou assistir online. Mas é o Espírito que fala assim, vá, porque você precisa estar lá. Ah, pastor, então online não funciona, nós temos nossos cultos online, não estou falando contra o online, mas estou falando que quando o conceito entra dentro de mim, hoje eu vou ficar de boa. Não significa que você, um momento da sua vida, você não possa fazer isso, não é sobre isso, mas é quando você ficar acomodado com isso, e você só quer viver desse jeito. Eu só vou se tiver tudo bem para mim. Pare de viver, queridos, com sentimento de alma, porque você vai ficar preso nos conceitos, e talvez você pode perder a sua salvação por causa disso. A alma precisa ser curada. A alma precisa ser tocada. A alma precisa ser amada. A alma precisa ser perdoada. E quem faz isso é o Espírito. Quem faz isso é o Espírito. Queridos, eu quero ouso dizer que é um encontro marcado nesta noite para resgatar os valores nos princípios de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram então esses 3 jovens. Por favor, alguém pode trazer uma água? Em nome de Jesus, pela misericórdia, tá? Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 jovens que viviam em Judá, que pertenciam a Israel. E por muitos anos lá havia um rei de Israel, que deveria viver as Escrituras, que era filho do rei Josias, que foi um homem temente a Deus. Israel teve muitos reis, né? E poucos eram tementes a Deus, poucos eram comprometidos com os princípios de Deus. Josias era um deles, mas nesse tempo que Judá foi cativo, era o filho de Josias, um homem que aprendeu com o próprio pai, mas decidiu não seguir os princípios de Deus, decidiu seguir os seus conceitos, se corrompeu, queria viver da sua maneira, olhar para o seu umbigo apenas. E aí lá havia outros profetas, Daniel, que é deste livro, que não aparece nessa história. Segundo os estudiosos, dizem que Daniel estava em outra província quando aconteceu isso com os amigos de Daniel, esses 3. Daniel também estava lá em Judá. Esses 3 lá também ainda não eram jovens, e eles eram tementes a Deus. Mas quem cuidava, quem direcionava aquele povo, estava à frente um corrompido, que não amava o Senhor. E havia outro profeta nesse mesmo tempo contemporâneo, é o mesmo tempo de Ezequiel, é o mesmo tempo Daniel, é o mesmo tempo Jeremias. Se você vai ler nas Sagradas Escrituras, tu vai encontrar lamentações de Jeremias, é quando Jeremias lamentava, porque Jeremias passou por muitos anos dizendo assim, olha, se arrependam, voltem para Deus, se arrependam, voltem para Deus, porque o Senhor vai permitir que esta cidade seja destruída. A mão do Senhor pode pesar contra você. Isso passou anos, Jeremias pregando pelas ruas. Mas o povo não estava nem aí. O povo não queria mais saber as coisas de Deus. Até amarraram ele, jogaram num poço, uma cisterna, prenderam ele porque ele falava isso, amando do rei. E Jeremias continuava falando, arrependam-se. É por isso que é chamado Lamentações, ele chorava quando ele pregava. Arrependam-se. E chegou o tempo, no primeiro reinado de Nabucodonosor vai ajudar. É difícil parar as coisas aqui hoje. Pronto. No primeiro reinado de Nabucodonosor, ele vai lá e toma todo aquele povo cativo e leva para a Babilônia. E esses cativos estavam esses 3 meninos, estavam Daniel, estavam muitas pessoas, foram levar milhares de pessoas cativos na Babilônia. E lá Nabucodonosor escolheu os mais sábios para trabalhar para a Babilônia. Babilônia era um lugar rico, poderoso, mas o rei Nabucodonosor era muito feroz, ele era muito bravo, ele era um homem cruel.
Aí você se pergunta, como que Deus pode permitir uma coisa dessa, o povo de Deus ser cativo? Sim, porque Ele orientou através do profeta, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Quando Nabucodonosor levanta esta estátua em uma das suas províncias da Babilônia, e quando esses 3 aqui foram cativos também, eles não se dobraram, segundo as escrituras foram 3, onde tinha muitas pessoas. Alguns historiadores afirmam não, pesquisam que havia mais ou menos 3.000 pessoas nesse lugar. E não estava só o povo da Babilônia, estava também os israelitas, estava também os moradores de Judá. Lá estavam pessoas que representavam talvez a Bíblia de Israel, estavam lá. Estavam filhos de pessoas, de homens e mulheres que ensinaram seus filhos na fé de Israel. Ensinavam os princípios de Deus. E quando se tocou essas fontes musicais, as trombetas, e tudo que é mencionado ali, e repetido várias vezes, a maioria deles se dobraram, porque eles tinham medo da sua vida. Porque havia um decreto. Mas esses 3 não se dobraram. Esses 3 não se renderam. Esses 3 não quiseram flertar com a sua convicção, com a sua fé, com o que eles viviam. Eles sabiam quais eram os princípios de Deus. E sempre no meio de algumas coisas, quando não se faz tudo o que quer, sempre tem os dedos duros. Aí, segundo as escrituras, dizem que alguns astrólogos... Por favor, irmão, você que é crente, para com esse negócio de astrologia, viu? Vamos ler a Bíblia, gente. Estou falando para ninguém especial não, gente, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, nós não podemos ser gospel mais, gente. A gente tem que ser cristão. Amém, irmãos? Nós temos que ser cristão, cara. Isso é muito sério. Os astrólogos chegavam e falavam assim, rei, vocês acompanharam o texto. O Senhor levantou um decreto. O Senhor disse que se alguém não se dobrasse, o Senhor lançaria. Então tem 3 lá, ó. Aqueles 3 judeus lá. Traz as aqui. Vocês não vão se dobrar? Vou tocar de novo. Mandou tocar tudo e eles não se dobraram novamente. Só os 3, imagina. Mais ou menos 3.000 pessoas. Só 3 de pé. Muito bem. Então vamos lançá-los. Se ficou furioso o rei, lança eles. Acenda a fornalha 7 vezes mais. Segundo os historiadores, dizem que essa fornalha ela não era reta, ela tinha como se fosse uma escadaria e havia como se fosse um túnel onde que a fornalha estava. É por isso que os soldados que acompanharam os 3 homens, já começa por aí o que Deus está fazendo. Esses homens são levados na boca da fornalha, os soldados que levam já morrem pelo calor. Está na Bíblia. Eles são lançados, amarram eles e lançam lá dentro. Veja, enquanto que isso que está acontecendo, enquanto que o rei está dizendo, se vocês não se dobraram, vocês não adoraram isso que eu estou erguendo aqui, vocês vão morrer, serão lançados às chamas, vocês vão morrer queimados. O que desperta nos 3? Os princípios de Deus. Não posso fazer isso. Até gostaria, porque eu gostaria de viver mais. Mas os princípios de Deus não me permitem fazer isso. Porque o Senhor é fiel à sua palavra. Então Ele pede fidelidade a nós, ao nosso coração. Ainda Nabucodonosor diz a eles assim, quem é o Deus que vai tirá-los das minhas mãos? E eles respondem ao rei, Nabucodonosor, o Senhor é poderoso, o Senhor manda em tudo e tudo acontece. Realmente nós não podemos escapar das suas mãos. Mas se o Senhor quiser, veja bem, se o Senhor quiser, Ele pode tirar das tuas mãos. Ele é o único que pode tirar. Ele é o único que pode tirar. Deus ainda não estava fazendo nada naquele momento. Deus estava permitindo tudo. 3 homens que se dedicaram a amar o Senhor, a amar os princípios de Deus, estavam contados a morrer, queimados. Eles continuam nos princípios de Deus. E eles, se é para entregar a vida pelo Senhor, então nós vamos entregar. Porque é isso que os princípios de Deus me ensinam. Foi isso que eu vivi. Então assim será. Deus ainda não intervém em nada. E eles são lançados lá dentro. Nós lemos aqui o texto. A Bíblia diz que não queimou nada. Nem chamuscado. Nem cheiro de fumaça. Versículo 25. Não sei se vai dar para colocar aqui. Versículo 25. E nós já estamos quase encerrando. Amém? Você não acompanha na sua Bíblia.
O versículo 25. O que Nabucodonosor vai dizer? Espera aí, gente. Nós não lançamos 3 lá dentro? Sim, ó rei. E por que eu estou vendo 4 lá? E esse quarto, ele brilha. Esse quarto é diferente, esse quarto é diferente. Ele está brilhando como se fosse um filho dos deuses. E eles estão caminhando lá dentro. Sabe qual é o encontro que o Senhor marca conosco nessa noite? É que quando nós vivemos os princípios de Deus, nós somos desafiados em algumas coisas, nós somos desafiados sim, em algumas decisões da nossa vida, nós somos desafiados em viver de algumas maneiras, sim, para nós vivermos os princípios de Deus, porque o Senhor nos ensinou, e o Senhor continua nos ensinando, mas quando tiver a prova, o professor está em silêncio, mas quando você passar pela prova, quando você não negar os princípios de Deus na sua vida, quando você não negar a sua fé no Deus que você acredita, no Deus que você crê, no Deus Todo-Poderoso, Ele vai estar lá com você no encontro marcado. Lá fora eu não estava, porque você estava na prova, mas agora vocês passaram a prova, agora aqui eu estou com vocês e nada acontece com vocês. É isso que às vezes nós precisamos aprender e começar a colocar dentro do nosso coração, que é assim que funcionam algumas coisas de Deus. Deus permite algumas coisas para as decisões que nós tomamos, às vezes em conceitos e não nos princípios de Deus. E aí a gente toma várias decisões em conceitos do que a gente acha que é melhor, o que a gente acha que deve ser prudente, e ainda a gente fala assim, Deus não me ouve, Deus não responde, Deus não fala. É claro que Ele não fala porque é Ele que marca o encontro, mas Ele vai aonde Ele marcou o encontro. O problema é que às vezes nós não estamos indo ao encontro dEle. Porque às vezes nós preferimos viver os conceitos humanos e não os princípios de Deus. Às vezes nós queremos nos convencer em algumas coisas, para ver que se os conceitos eles podem encaixar nos princípios. E aí os valores não modificam, queridos. É por isso que Ele é fiel à sua palavra, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, será o mesmo para sempre. O Senhor marca um encontro. A minha pergunta não é só para você, é para mim também. Será que nós estamos nos encontrando com Jesus? Será que nós estamos chegando no encontro marcado, nós estamos ficando pelo caminho? Será que o nosso carro está saindo dos trilhos? Ou nem chegou a entrar nos trilhos? Será que nós chegamos aonde Jesus disse para nós chegar? Será que realmente nós estamos decididos a amá-lo de uma maneira sobrenatural? E aqui não estou dizendo que você vai agora fazer, vai discutir com alguém, vai querer tirar a sua vida. Não, mas até que ponto nós estamos decididos a viver os princípios de Deus? Até que ponto eu e você queremos conhecer esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que Ele se faz presente na nossa vida. Que tudo que eu fazer, primeiro eu olho para Ele. Da maneira que eu penso, da maneira que eu faço, da maneira que eu ajo, reflete aos princípios de Deus. Se eu for desafiado por algo, eu vou me render. Se eu for desafiado em alguma coisa, talvez mundana, a querer distirpar a minha vida no Senhor, negociar os princípios. É por isso que eu digo resgatar, restaurar, não os princípios de Deus, a minha vida. Porque os princípios de Deus continuam sendo princípios de Deus. O amor de Deus continua sendo amor de Deus. Deus continua sendo um Deus de amor, mas esse Deus de amor é um Deus justo, fiel. É nós que precisamos de Deus, não é Deus que precisa da gente. É nós nós somos criaturas, Ele é o Criador. É nós que temos que ouvir, não Ele nos ouvir. É nós que precisamos estar nos prostrando a Ele e dizer, Senhor, é isso mesmo que eu preciso fazer? Não é eu vou fazer e depois seja o que Deus quiser. Quando eu peço socorro a Deus, Ele tem me ouvido. Ele tem me ouvido. Queridos, o Espírito Santo, que é o que traz consolo, depois que Jesus foi levado aos céus, Ele envia o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse, além de Consolador, nós já estamos concluindo, queridos. E esse Consolador, ele não é só para consolar. Esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo, ele dá liberdade a você tomar suas próprias decisões em qualquer área da sua vida. Ele não força nada. Absolutamente nada.
Se eu quero viver ou não os princípios de Deus, é uma decisão minha. É uma decisão sua. Se eu prefiro viver os conceitos do mundo, eu posso. Depois a conta final não vai fechar, mas tudo bem, né? Cada um é responsável pela sua própria maneira de ver as coisas. Ele não intervém em suas decisões. Sabe, às vezes a gente vive apenas no mundo gospel e não vive numa vida cristã. Às vezes você quer pintar a casa, aí você vai orar para Deus te dar a cor que você precisa pintar. Irmão, pelo amor de Deus, Ele te deu capacidade para você escolher a cor da sua casa. Quando a Bíblia fala assim, vocês não podem ser mais crianças que precisam do leite para crescer, vocês precisam de alimento sólido. Gente, tem coisa que a gente precisa crescer, amém, irmãos? Se nós olharmos, nós podemos ver uma esperança em nossas vidas através de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles viviam os princípios de Deus. Será que nós também estamos vivendo? Olhe para você, reflita. Somente o Senhor conhece seu coração. Como nós estamos? Como que nós estamos vivendo? O que eu estou vivendo? Eu gostaria que você ficasse de pé já, em nome de Jesus, queridos. Se nós olharmos para a nossa vida nesta noite, a maneira que nós vivemos, caminhamos, andamos, refletimos, pensamos, decidimos, está baseado nos princípios dele? Ou são em conceitos humanos? Eu gostaria de convidar você a refletir sobre a sua vida. Se você já vive os princípios de Deus, glória a Deus. Pastor, mas não é fácil? É verdade, não é, mas é necessário. Mas sabe o que é mais necessário? É que quando a gente não está vivendo os princípios de Deus verdadeiramente, nós temos ainda a oportunidade de dizer, Senhor, eu preciso. Gostaria que você fechasse seus olhos e você refletisse aí na sua vida. Se tem alguma coisa ainda aí que não está bem claro para você, seja qualquer área da sua vida. Talvez os valores que você julga ser valor, são valores realmente? Ou são conceitos? Às vezes a gente fala assim, precisa mudar alguns valores, ok, e quando eu vou começar? Querido, só há um jeito de começar a viver os valores da eternidade e das Sagradas Escrituras. A partir do momento que eu decido, Senhor, eu quero viver os princípios do Senhor sobre a minha vida. Eu quero sentir, eu quero viver através do meu espírito, por mais que a minha alma sente. Eu quero ter essa total confiança de Sadraque, Mesaque e Abednego, que confiaram no Senhor. Mas para isso talvez eu preciso sair da minha zona de conforto. E eu preciso refletir realmente como eu estou vivendo. Eu gostaria que você pensasse sobre isso enquanto vai ser ministrado aqui mais um louvor. Depois nós vamos orar. Mas reflita aí sobre a sua vida, sobre os princípios de Deus. Deus estabeleceu os princípios, não são os homens. Os homens são para cumprir os princípios. Como está a nossa vida? Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor.